Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 2. Glória a Deus. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer a Deus pela alegria, mais uma vez, de poder estar aqui na nossa igreja mãe, na nossa sede. Deus abençoe, pastor, obrigado, em nome de Jesus. Louvar a Deus por toda a igreja, os irmãos de São José dos Campos que me acompanham. Graças a Deus, deu tudo certo para a gente estarmos aqui. E nessa tarde especial, esse culto de batismo é sempre um culto especial, um culto diferente, né? É onde a gente estamos vendo o crescimento da igreja e que o evangelho tem sido pregado de fato, de verdade. O que determina o crescimento da igreja é as almas que vão se batizando para a glória do nome de Jesus. João 2, quem encontrou confirma com amém. Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Quero compartilhar esse texto em nome de Jesus com a igreja, baseado nessa narrativa bíblica aqui do Evangelho de João, aonde Jesus está dando início ao seu ministério, ao seu chamado através de sinais, prodígios. Depois que ele batizou-se no Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo, você conhece a história, e depois ele vai para o deserto, ficar 40 dias sendo tentado ali, vencendo a tentação através da palavra de Deus. E depois ele sai do Jordão e ele sai do deserto, ele vai orar para escolher os 12. Jesus escolhe no capítulo 4, ele escolhe no capítulo 4, ele ensina e depois ele envia. Ele escolhe, ele ensina, ele envia. No capítulo 4 e 5 ele chama, ensina, e no capítulo 10 ele envia. Então Jesus chama, ensina e envia. Jesus chama, ensina e envia. Glória a Deus. Vocês que vão se batizar hoje, um dia serão enviados para essa grande obra. Jesus vai então com os 12 agora, montando o colégio apostólico, a escola dos apóstolos. A Bíblia diz agora que um casamento se dá em bodas, em Caná da Galileia. Uma família decide se ajuntar, e a Bíblia diz que Jesus fora convidado também, e os seus discípulos para as bodas. Repita amigo, Jesus foi convidado e os discípulos também. Tem gente que quer Jesus, mas não quer os discípulos, né? Não, pastor, não dá para vir só Jesus não, irmão. Vai vir Judas, vai vir Pedro, vai vir João, a caravana vai vir também. Diga glória a Deus. Pastor, eu queria só Jesus na minha casa. Se chamar Jesus, vai ter que aguentar os discípulos. E tem uns que dá problema, hein? E o texto vai dizer que eles estão naquele casamento, naquela festa, já no terceiro dia da festa. Você conhece o judeu é festeiro por natureza. O judeu gosta de festa, de dança, de beber vinho, aquela alegria, glória a Deus. Até porque o Deus deles é um Deus de festa. Toda vez que tentaram matar os hebreus, Deus deu uma festa. Faraó tentou matar os hebreus, Páscoa. Amã tentou matar os hebreus, Purim. Um dia um soviético falou assim para um judeu: nós vamos matar vocês. O judeu falou: vem, Deus já está preparando a festa. Eita glória a Deus. O judeu gosta de festa porque Deus também gosta. E a Bíblia diz que Jesus fora convidado com os seus discípulos para aquela festa. E a Bíblia diz que no decorrer da festa o imprevisto acontece. O texto vai dizer que já no terceiro dia acabou-se o vinho, acabou-se a bebida mais especial para o judeu. Você conhece essa história, que o judeu eles têm um prazer pelo vinho. E isso aqui numa cultura judaica, numa festa judaica, era um desastre. Isso aqui dentro da cultura judaica era o fim, era vergonha. Você imagine a notícia correr naquela região que
os noivos, aquelas duas famílias se reuniram e não tiveram condições de manter a festa até o final. Aquela família estava prestes a ser exposta, a ser envergonhada. Mas olhe para cá, o fato determinante aqui é o que a Bíblia diz: e eles convidaram Jesus. E quem convida Jesus, meu irmão, não morre envergonhado. Olha para cá, mas já estou sentindo ele aqui. Quem convida Jesus não morre frustrado. Quem convida Jesus não morre na vergonha, no opróbrio. Pastor, o que é o convite? É uma carta de entrada. O convite é uma porta aberta. O convite é uma legalidade. O convite é alguém dizendo: vem, tu é bem-vindo, eu faço questão da tua presença. Aqueles noivos estavam dizendo: casamento é bom, mas com Jesus fica melhor. Aperte a mão do teu irmão e fala assim: não esqueça o convite. Bebe, chore, maia, canto, rélia. Você pode dar glória a Deus aí ou não? O que é o convite, pastor? Legalidade. O convite és bem-vindo. O convite é: a porta está aberta. Antes do vinho acabar, o convite foi entregue. Você pegou a revelação ou não? Antes do vinho acabar, o convite foi. Esse casal não chamou Jesus depois que o vinho acabou. Porque chamar ele quando aperta é fácil. Lembra de Miriam? Quando o mar abriu, Miriam, eu quero ver cantar com o mar fechado. Com o mar aberto é fácil. Cantar quando a água está aberta é fácil. Esse casal aqui não entregou o convite depois. Eles deram reverência. E sabe o que me chama a atenção? Quem passou, cara? Jesus nunca tinha operado milagre nenhum. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esse convite não era baseado em interesse. Esse convite aqui não era barganha. Esse convite aqui não era moeda de troca. Vamos convidar que ele cura. Não tinha curado ninguém. Vamos convidar que ele liberta. Não tinha libertado ninguém. Isso aqui é alguém que está dizendo para ele: não é o que tu faz, é o que tu é. Levante a tua mão para adorar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Pacamachéria. Levante a tua mão para adorar. Não tem barganha, não tem moeda de troca. Ele é Deus. Ele é Por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que se comportam que nem Simão leproso de Lucas 7. Convite da barganha, convite do interesse. O Simão de Lucas 7, ele convidou Jesus por causa da fama. A Bíblia diz que depois que Jesus libertou, ressuscitou o filho da viúva de Naim, então assim, ó, e a sua fama correu. A sua fama, qual era a fama? Um grande profeta se levantou. Aí o Simão não convidou o Cristo Salvador, ele queria o profeta na mesa dele. Ele queria Jesus para se promover. O profeta está na minha casa, o profeta está na minha mesa. Pastor, como é que o senhor sei? Eu sei que quando a mulher quebrou o vaso, Simão pensou: se ele fosse profeta, olha o que ele está dizendo, eu só convidei porque eu ouvi a fama dele, ele é profeta. Ele não queria o Salvador, ele não queria o libertador, ele queria um fazedor de milagres. Só que Deus é muito mais que milagre, meu irmão. Deus é muito mais que cura. Deus é muito mais que dinheiro. Levante a tua mão para adorar, né? Aí Jesus, olha para cá, Jesus leu a mente dele. Jesus, porque ele não falou, ele pensou. Aí Jesus revelou a mente dele. Porque Simão era fariseu, diga assim, fariseu. E fariseu não fala, só pensa. Só que Deus conhece a mente. Aí Jesus falou: Simão, vou te contar uma história aqui. Um homem devia 500, o outro devia 50. Nenhum dos dois podia pagar. A dívida foi perdoada. Quem amou mais? Ele falou assim: ó, o que devia 500, a dívida era maior. Simão, é verdade. Tu deve 50, ela deve 500, ela deve mais. Mas nem ela nem tu pode me pagar. Passou quem é Simão? Simão quer se promover.
E Jesus não é pula-pula de ninguém não, meu irmão. Jesus não é trampolim de ninguém não. Tem uns que aparecem 4 em 4 anos querendo se promover com o nome dele. Jesus não está aqui para promover ninguém. Evangelho não é promoção, evangelho é arrependimento. Levante a tua mão para adorar. Não convida por barganha não. Não convida para se promover. Convida porque ele é Deus, porque ele salva, porque ele cura, porque ele liberta, porque ele leva para o céu. Levante a tua mão. Levante a tua bela bandaracamash. Esse convite aqui não era barganha, não era para se promover. Jesus não tinha libertado ninguém. Diga assim, consideração. O convite, sabe quando a pessoa te convida sem esperar nada? Foi isso aqui. E Jesus está lá, olha para cá. De repente, no terceiro dia, quantos dias? Pastor, faltava 4 ainda. Era 7, meu irmão. Não dava para fazer nada. Aí Maria, a mãe, foi lá. Eles não têm mais vinho. Mulher, o que tenho eu? Alguém disse que Jesus foi ignorante com a mãe dele, que ele usou de palavras duras. Só que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Amém ou não? Diga assim comigo, mulher. Quando ele estava no pé da cruz, ele falou assim: filho, falou para João, eis aí a tua mulher, eis aí o teu. Pastor, por que Jesus nunca chamou Maria de mãe? Para lembrar de Gênesis 3,15 para ela. Nascerá um da semente da... Quando ele chamava ela de mulher, ele levava ela para Gênesis 3,15. Ele está dizendo assim: a senhora não é a promessa, a senhora só carregou a promessa sou eu. Levante a tua mão. É ele quem está aqui hoje. É ele quem vai te levantar. É ele quem vai te curar. Levante a mão. É ele quem vai te dar graça. É ele quem vai te dar força. Ele é a promessa. Adore a ele por um minuto. Levante a tua mão para adorar. Pastor, por que a gente não adora ela? Porque ela não é a promessa. A promessa é ele. Eu estou sentindo ele aqui. Ele vai mudar o curso da festa. Ele vai mudar o rumo da tua casa. Ele vai mudar o rumo da tua história. Vai entrar salvação. Vai entrar libertação. Vai entrar renovo. Vai entrar cura. Quem pega, pega. Quem pega, pega. Quem terra, paia, come, naia, xéria. Vai pra cá. Ainda não é chegada a minha. Porque como homem, ele teve mãe e não teve pai. Mas como Deus, ele tinha pai e não tinha. E como Deus, não era a mãe que ia falar a hora. Quem ia falar a hora era... Agora, pastor, por que Jesus não começou ressuscitando Lázaro? Porque uma ressurreição é muito impressionante. Sim ou não? Pastor, por que Jesus não começou ressuscitando o filho de Jairo, a filha de Jairo? Porque é muito impressionante. Jesus começou o ministério dele transformando. Porque o evangelho não é para impressionar ninguém. Evangelho começa com Esse milagre aqui não é o primeiro à toa não, pastor Carlos. É porque começa transformando. Quem roubava para de roubar. Quem mentia para... Pega, meu filho. A pregação do evangelho não é para impressionar o ouvinte, é para transformar o pecador. Pega. Terra, choremaia, urabaracama, chorebarabá. Levante a mão para adorar quem foi transformado. Quem foi transformado? Quem foi transformado, levanta a mão. Lá em cima, aqui embaixo no altar. Recebe a palavra agora. Recebe a palavra agora. Mano, sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas, é cada mensagem doida que nós vamos embora impressionados para casa. Que exegese. Os astros. A gente sai daqui, ao invés de ir embora chorando, fica impressionado com a mensagem.
Jesus não começou ressuscitando, porque impressiona. Jesus começou transformando. O nosso comportamento de vida fala mais alto que a nossa oratória. O nosso comportamento de vida fala mais alto que a nossa hermenêutica. Fala mais alto que o grego, que o hebraico. Come na cama séria. Antes do morto levantar, a alma será transformada. Levante a mão, eu estou sentindo ele aqui. Quem pode dar glória recebe a presença. Quem pode dar glória recebe a presença. Vai transformar a tua casa, vai transformar o teu filho, vai transformar teu marido, vai transformar a pandura e bidou comida candore baracamas. Chore bara chore mahai. Ele bacama chandoremia. Job Camassaio. As cadeias da religiosidade vai quebrar. Vai ter transformação. Vai ter. Olha para cá. Jesus não mandou a samaritana nascer de novo, mas mandou Nicodemos. Tem que transformar. Eu termino agora. De repente Jesus está na festa, falou assim: fazei. Aí Maria falou assim: ele não atendeu ela na hora? Olha pra cá. Ela foi lá, mãe, ele não atendeu ela. Aí ela foi embora bicuda. Sim ou não? Diga assim: não. Ela saiu da igreja, ela abandonou o cargo. Ela falou assim: faz tudo que ele está mandando aí. Eu vou sair da igreja, Deus não me deu, Deus não me atendeu. Maria falou assim: ele não deu o que eu quero, mas eu sei quem ele é, faz o que ele está mandando. Diga comigo assim: a receita da irmã Maria, faz o que Jesus está mandando. Essa receita não falha não, hein, pastor Carlos? Eu termino agora. Pegaram, ó, de repente Jesus falou assim: ó, pegue as talhas, enche de água e leva para o mestre de sala, que era uma espécie de um carregado da organização, de um responsável pela festa. E Jesus está trabalhando e falou: pega as talhas e enche de água. E a Bíblia diz que encheram as talhas e levaram para o mestre de sala. Só que os discípulos não viram. Os discípulos não? Os discípulos não? Digo, os discípulos não viram que enquanto eles caminhavam, dentro da talha a água estava virando. Eu vou repetir isso aqui: enquanto eles caminham, a água virava. Deus não transforma quem está parado. A transformação começa quando você se movimenta. Dá glória a Deus aí. Água parada dá dengue, meu filho. Não adianta vir aqui depois só aparecer na ceia, só aparecer no domingo, só aparecer quando quer. Tem que caminhar. Levante a mão para adorar. Eles não estavam vendo, mas enquanto eles caminhavam, a água virava. Quando chegou no mestre de sala, que ele pegou o vinho e bebeu, ele se espantou. Falou assim: normalmente serve o bom vinho, o bom primeiro, e depois serve o me ajuda aí, primeiro serve diga bom, e no final serve o quê? Ele se apavorou com aquilo ali, porque essa é a festa que Jesus comanda. Ela até começa ruim, ela até começa com dificuldade, mas a festa que ele comanda termina com o melhor. Agora olha para cá. Quando ele provou o vinho, ele se espantou, porque a água transformada em vinho. Agora para cá, irmão. Interessante, pastor Carlos, que o melhor vinho, o melhor, não contém água. Como é que Jesus fez a água virar vinho e no vinho não tinha água? Diga assim: transformação. Quando ela acontece, não fica resquício de nada. Vão procurar a água do passado, só vão achar o melhor de Deus.
Levante a tua mão. Cadê aquele mentiroso? Cadê aquele encrenca? Cadê ele que só andava no baile, na bagunça? Agora é o melhor. Deus, levante a tua mão para adorar. Vão tentar te acusar, vão tentar falar mal. Só vai ver o melhor. O melhor. Pega! Agora, pastor, como é que eles vão identificar o melhor de Deus em mim? Eles vão provar. Vão provar da tua amizade. Deixa eu ver se ela mudou mesmo. Vão provar do teu relacionamento. E quando as pessoas provar de você, o que elas vão dizer? É o melhor? Vão provar de você. Vão procurar aquela que colocava foto sem roupa, com roupa, pouca roupa. Vão procurar aquele que ouvia funk, que falava palavrão. Vão querer se aproximar para provar. Mas a palavra já está liberada. A transformação já aconteceu. Levante a tua mão porque ele vai te tocar agora. Ele vai te tocar agora. Levante bem alto essa mão e pega. Recebe agora. Pega, pega. Me dará bandore bacandore bacamash. Urabando, bitarabaia, canturebia. Pegue na mão de alguém aí, por favor. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Chacoalha até ele dar glória e fala assim: Deus já transformou. Deus já transformou. A cadeia quebrou, a cadeia quebrou, a cadeia quebrou. A cadeia quebrou, a cadeia quebrou. A cadeia quebrou, a cadeia. A cadeia quebrou, 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 quebrou. Quebrou, quebrou. Está livre, está livre. Ela é barachu. Posso orar, pastor? Posso orar? Se coloque de pé. Ebi, labandopia, lebicandore bacamachéria. Coloque a mão, dê a mão para quem está do lado, dê a mão para ele, dê a mão para ela. Manduri bitarabaia. Dê a mão, me ajuda aí, dê a mão dela, olhe para cá, olhe para cá. Diga para ele assim, diga assim: vão procurar. Tá fraco, vão procurar o teu passado, os teus desfeitos, as tuas fraquezas. Só vão ver glória. Só vão ver glória. Glória, glória, glória. Já tem gente pegando lá. Já tem gente pegando lá. Lebandore bituri bitere bitarabaia. Urabandore bitaracandore. Alá bitarabandore bitarabaia. É graça, é graça, é graça. Pega. Senhor, abençoa a tua igreja. Urabaia, choremaia. Abençoa cada vida. Muda a história. Muda a casa, a família. Pela tua palavra, Pai. Nos guia. Nos direciona. Nos fortalece. Uramandoremaia. Oh, Pai, faz uma grande obra em nós e por nós. Em nome de Jesus.